Jonathan. Olá, gente feliz, está no ar o Felizólogos, mais um episódio, e esse episódio é um episódio realmente contagiante. Eu estou falando com essa voz romântica, porque hoje a gente vai falar de sexo. É isso mesmo, eu sou Rocínio Macedo, você está no Felizólogos. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, que é muito importante para a gente crescer. E por isso que a gente vai falar de sexo, porque sexo é muito importante que a gente cresça, sexualmente falando. Quando um homem fala cresça, as pessoas já imaginam que ele vai falar bobagem, besteira. Não, eu não vou falar bobagem, besteira, porque a gente trouxe um especialista para falar nessa parada de sexo. E antes de eu apresentá-la, né, eu acho que eu vou dar a oportunidade para que essa pessoa apresente a nossa convidada de hoje, que além de maravilhosa, linda, ela é uma especialista, um excelente profissional. Eu vou falar com ele, que está com o cabelo cheio de laque. Boa tarde, Rocine. Fábio Boa tarde, Flores. entrevistada. Boa tarde você que está nos assistindo, você que está buscando momentos de intimidade com você mesmo, com seus desejos, suas fantasias, suas loucuras. Hoje a gente fala com uma pessoa que vai fazer com que você se ame. Hoje a gente fala com Flaviane. Ele tá cheio de rima, rapaz. Flaviane Brandenberg aqui com a gente. Tudo bem, Flaviane? Eu meti um Flaviane que para rimar com Brandenberg. Não dá. Eu tava esperando você querer rimar com Brandenberg. Eu digo, não rola. Se for parar pra Brandenberg, vai ser demais. Gente, super feliz. Que dupla, hein? Nossa, quando eu entrei, hoje eu tô... Você já tinha dado entrevista individualmente, pra mim e pro Fábio, né? Exato. Agora, juntos assim, é a primeira vez, né? Eu acho que sim, né, Fábio? É homenagem, né? Praticamente. Temos um relacionamento, um trio aqui. Um trisal maravilhoso. A palavra certa é trisal? É, um trisal aí, né? Trisal é no relacionamento, assim. É isso que eu tô perguntando. É quando você namora a três. Assim, um relacionamento, Pronto, três exatamente, pessoas. é isso que eu tô perguntando. E homenagem é o eventual, Eu- é a brincadeirinha, a festinha. Calma, Fábio, eu tô perguntando para um especialista. Se não fosse... Você acha que eu não sou especialista em eu homenagem? eu ia perguntar a você. Eu trouxe, chamei a Flaviane justamente porque eu quero perguntar a quem conhece. Mas você acha que eu não conheço de homenagem? Eu tô achando que ele conhece bem esse negócio do trisal. Você viu ali, né? Ele respondeu muito rapidamente. Eu, Adalberto e João Carlos, nós três. Tem um relacionamento. Eu, Adalberto e João Carlos. Hoje em dia tá muito comum, assim, De ter um casal relacionamento mais que tenha uma aberto, terceira pessoa. Que tanto Sempre- faz que seja homem ou mulher, mas... Exato. Muito comum, inclusive quando eu estava em São Paulo, uns 5 anos atrás, era mais comum, assim, lá era... As pessoas até te ofereciam, assim, olha, você gostou do meu marido? Você gostou da minha mulher? Olha só. Cara, tem essa parada É, mesmo. tem Vamos essa fazer o seguinte, vamos parada. botar um vinho nessa Vamos conversa? colocar um Quando vinho? se coloca vinho no relacionamento, apimenta a relação, Fabiano? A pimenta, porque, assim, o vinho entra para um lado, a moralidade sai pelo outro, né? Tem isso? É. Por isso que fala, assim, aquela expressão, não sei o quê, de bêbado não tem dono. É porque saiu a moral, você deixa o seu corpo mais Vou virar o livre, né? rótulo Mais do vinho fluir. pra cá, porque ele não tá patrocinando nada, então... Virar aqui pra gente... Vamos fazer um brinde, Vamos Flávio, fazer um brinde com a aqui. cerveja dele ali. Vamos. Um Gente, brinde eu adorei aqui. a uma vida sexual saudável. Saudável. E como é saudável, né? Falar sobre isso. Falemos sobre o poder do vinho. Você trabalha muito com as mulheres, né? As mulheres que estão construindo uma liberdade sexual, uma autonomia com o próprio corpo, essa coisa toda. Tem algum capítulo dos teus cursos, das tuas palestras ligadas a essa questão de tomar um vinhozinho, fumar um beck, alguma coisa assim? Tem. Sempre tem, assim, né? Independente se tá sozinho ou acompanhado. O vinho, ele é sensações, né? Ele tem o prazer quando você sente o cheiro, quando ele entra na sua boca, quando ele entra em contato com o seu corpo. E eu trago isso como um exercício de sensorialidade. Então, assim, sentir as sensações. Eu acho que o vinho, ele te proporciona isso. Aí, além de você passar por essa experiência, eu acho que o vinho, ele te leva para um lugar muito gostoso, né? Que é você estar leve, sem vergonha. E as mulheres, quando você depois você dá esse dever de casa para elas, você recebe relatos delas falando sobre o que elas vivenciaram depois que o vinho tomou conta da alma. Nossa, Flaviane, fiquei super corajosa, eu fiz aquelas dinâmicas que você me ensinou. A gente fala muita questão, assim, como o prazer, ele precisa ser livre, né? Então, quanto mais amarrada você está, né, ou o homem ou a mulher,
menos a gente curte, menos a gente saboreia, né, do prazer. Então, assim, para você, o vinho é a bebida mais adequada para um relacionamento a dois, assim? O vinho, ele é uma bebida muito sensual, né? Mas você tem que estar muito, assim, fazendo parte ali do seu paladar, tá acompanhando. Tem gente que fala, não, eu quero a cerveja. E tá tudo bem, assim, alguns Aí já vão é ter aquele um casal mais efeito, esculhambado, né? assim, tipo Fábio, né? Tipo Fábio com outra pessoa. tipo Já é Fábio. aquela... Fala isso para nosso amigo grande Betinho Sartori. Forte abraço, irmão. Você tá querendo que Betinho patrocine Betinho mesmo? Sartori, que tem a cerveja mais gostosa. É esperta. Cerveja capixaba para a hora certa. Você tem que fazer cerveja um corte esperta. disso e mandar para ele, né? Porque ele não sabe que você tá fazendo Hora propaganda chega. gratuita dele Betinho aqui. Sartori, nós te amamos, hein? Eu não amo ele não, você. Ah, tá, porque ele vai patrocinar. Nós te amamos, Betinho, é isso mesmo, valeu. É verdade. Então, o vinho realmente é uma coisa, acho até que é mais, vamos dizer assim, mais rica, né? Não que a garrafa de vinho seja cara, pode ser uma garrafa barata, como esse vinho que a gente está bebendo, mas... Ele socializa, ele te faz você se conectar ali com o outro. Proporciona uma emoção maior. Eu acredito que sim. Eu amo um vinho, assim, eu acho que você montar ali, tá no momento, você botar uma mesa, você vai conversar, né? Um vinho é a própria preliminar, vamos dizer assim. Ele é uma, né, deliciosa preliminar. Porque as pessoas imaginam que a preliminar já é o sexo oral. O sexo oral já é sexo, né? Ele é sexo, ele Sabe. já tá ali na parte física. E a Preliminar é tirar o gato do quarto. Já ajuda, né? Porque eu acho que o próprio estímulo, ele é muito individual, mas ele é interno e externo. O interno, o que é que cada um, quais são os gatilhos que cada um tem que para se estimular, né? O que é que me dá tesão? O que é que me dá vontade, assim, na relação? É o papo, é um beijo, é um abraço, é um diálogo, né? É sair, é fazer algo Às vezes o juntos, bom o dia, antes. né, cara? É a mensagem que você manda de manhã cedo. Você vai construindo um desejo, Exato. né? Então, assim, o componente emocional, ele vai dar muita qualidade na relação em si. Então, quanto mais à vontade você está, quanto mais gostoso está a relação fora da cama, mais explosivo vai ser essa cama. Sim. E essa é a grande dificuldade assim, para a cultura do homem brasileiro, né? Que imagina que o sexo já começa ali no vamos ver, né? Quando na verdade tem todo um processo de construção dessa intimidade, né? E também de liberdade com o próprio corpo e com o próprio desejo, né? Porque muitas mulheres te procuram porque os homens acham que já nasceram sabendo. E a mulher, ela se coloca no lugar de aprendiz, né? Ela tem mais disposição de aprender que o homem, não é? Esse culto ao pênis, esse culto à penetração que vem de uma educação, uma cultura muito dos filmes pornográficos. Então, você pode ver que não tem eles não valorizam a parte de um toque do beijo, muito pelo contrário, né? É um diálogo de genitais. São genitais se conectando, se relacionando, e é um gozo ali muito físico de um atrito de corpos, né? E quando a gente fala que o sexo ele é muito além disso, porque a gente precisa e a gente deve usar o corpo inteiro para a gente namorar, para você sentir prazer. E muitas vezes o lugar que você pode menos sentir prazer vai ser no genital, mesmo porque ele precisa estar mais relaxado, vascularizado, ele precisa estar, sabe, conectado com o seu corpo, com a sua cabeça, principalmente nós mulheres, boa parte das mulheres, para ela sentir um prazer mais gostoso. Segura minha mão, Flaviana, aqui, por favor. Você tá me sentindo? Sim. Não. Como assim? Não, eu não concordo. Você está sentindo a sua mão pegada na minha. Agora, uma penetração, você sente realmente a pessoa, porque você está dentro daquela pessoa. Eu acho que quando a gente sente uma pessoa, é através da mente, quando você consegue entrar na mente daquela pessoa, ou quando você consegue entrar sexualmente falando daquela pessoa. Então, essa coisa de me dar a mão que eu vou te sentir. Eu não acredito que seja assim. Você percebeu? Você está sentindo a sua mão, não a minha. Você não me perdoe. Para mim foi o golpe mais baixo para pegar na mão da entrevistada. Eu achei que ele me deu um golpe já. Eu já dei beijo nela, já abracei ali, meu amigo. Isso aqui é a minha paixão, cara. Eu sou essa mulher maravilhosa. Então, você não concorda comigo? Assim, eu te senti também. Dá bom aqui, Fábio. Não, mas não da, olha aí, mas não da forma que a gente espera, né? Porque a gente sente muito mais quando você está
dentro daquela pessoa, quando aquela pessoa está dentro de você. Né? Eu até discordo quando o homem diz assim, eu comi fulano de tal. Não, você foi comido, né? Porque se você for olhar fisiologicamente, né? Quando a gente come, quer dizer, abre a boca e entra uma comida na boca. Você está comendo. Mas a mulher pode te comer também. Então, a mulher está te comendo. Não. O homem não pode dizer, eu comi aquela mulher. Não. Comendo no sentido de penetrar também. Sim, também, claro, eu sei disso. A Flaviane, ela, lá no espaço dela, ela vende várias peças para essa prática, inclusive, né? Claro. Mas nem precisa, né? O próprio clitóris é que faz um trabalhozinho lá, né? Eu acho que você está se relacionando Nós vamos com o clitóris. Vamos abrir esse diálogo. Vocês trouxeram tantas questões aqui interessantes. Eu tive uma experiência, eu vou contar uma intimidade minha aqui, não sei se eu posso. À vontade. Né? Aqui você pode tudo, diferente do programa da televisão que você já viu algumas vezes, que a gente tinha um tempo e não podia falar muitas coisas. Aqui você pode falar o que você quiser, por isso que a gente vai... Essa entrevista vai ser a mais maravilhosa de todas que a gente fez. Sabe qual é a melhor coisa de tudo? Ninguém assiste. Então o que você falar aqui vai ficar entre nós 5. Não vai vazar daqui. É a nossa vida essa. Tá. Pode contar, conte sua intimidade. Acho que você tentou me enganar, mas tudo bem. Às vezes eu estava num relacionamento e foi muito interessante, assim, que a pessoa acho que tinha um pouco essa educação muito, sabe, mesmo, essa forma de se relacionar muito, aquela coisa direto, sabe, para penetração. Eu falei, foi indo, ficamos algumas vezes e tal. E a gente estava preparando, assim, pra gente umas comidinhas. Eu peguei uma comida gelada na geladeira, que estava na geladeira, coloquei no prato dele e falei, agora come. Eu aproveitei aquele momento. Aí, mas a comida tá fria. Eu falei, mas come. Mas a comida tá fria. Eu falei, sente a sensação da comida. Aí ele falou, mas eu não gosto de comida fria. Eu falei, sim, somos nós. Quando você tenta ter relação e a pessoa ainda ela não está estimulada o suficiente. É esse gosto que a gente tem. Caramba. Então, sensacional. Metáfora riquíssima. Você fazer o outro, às vezes, perceber que quando a gente fala, a gente precisa se aquecer, a gente colocar o corpo e a cabeça naquela situação. E, às vezes, esse tempo ele é muito individual. Tem pessoas que vão... Isso, ela vira a chave com 5 minutos, com 3, com 10, com 15, com 20. Tudo depende do momento do dia, da circunstância, né? Então, assim, eu sei o que meu corpo ele responde porque o corpo é meu, a sensação é minha. Mas quando a gente faz sexo com o outro, a gente não está falando só da gente. A gente está fazendo... O corpo do outro é um veículo para o nosso prazer. A gente goza no corpo do outro, o outro goza no nosso corpo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio também desse tempo. É. Às vezes a mulher ela é 5 minutos, o cara é 30. E aí, o que a gente faz com isso? Só porque eu sou 5, eu não quero nem saber do prazer do outro? Mesmo porque isso me remete a um lugar que, será que esse egoísmo ele só acontece na cama? Uma pessoa que não se preocupa com o prazer do outro não vai se preocupar com o seu prazer em várias outras circunstâncias da vida. Eu acho que o sexo ele fala muito da gente. Não, acho que o sexo, na realidade, é a finalidade para ser feliz, né? Quando você diz assim, eu quero ser feliz. A primeira coisa que você tem que pensar é se o seu sexo é bom. Né? Mas aí se ter uma prazer vírgula. no sexo é bom. Porque se você não tem prazer no sexo, naturalmente você não é uma pessoa feliz. Tem uma vírgula aí, Rocine. Porque existem pessoas assexuadas. Sim, elas não... Assim, a vida delas, elas abstraíram a ideia de sexo e elas são felizes. Mas para isso, Fábio, existem tratamentos, existem pessoas especializadas como a Flaviane, né, sexólogas, médicos especialistas. Mas elas não querem ter sexo. Não, mas aí Elas não querem ter sexo. Você sabe, LGBTQIA+, esse A é de assexuados. Pessoas que o padrão de sexualidade delas é não ter sexo. O sexo para elas não é um elemento presente e elas tocam uma vida com prazer, com alegria, naturalmente com naturalmente não são alegres, naturalmente não são felizes. Não podem ser. O sexo é pra gente... Mas nem sempre são, né? Pra gente que tem essa característica de ação sexual e tal, o sexo é um componente que dá muito prazer pra gente, que faz o dia ficar melhor, que faz a gente desejar, que faz a gente se sentir desejado, que faz a gente ficar nessa coisa toda. Pra gente funciona bem, mas vai ter um público ali... Não, que até é ruim. E, geralmente, às vezes, a pessoa que é assexuada, ela casa, namora com pessoas... Às vezes, ela nem sabe que é assexuada. E ela namora com uma pessoa que, às vezes, quer... E a hora do sexo é um momento de maior...
desconforto para ela. Muito legal O Fabiano isso. deve ter muito cliente, assim. Muito legal. Assim, a gente tem nível de pesquisa que em torno de 3% dos brasileiros 3%. já se reconhece como assexuais. Então, o assexuado, ele já é uma orientação sexual. A gente já está falando que nós temos mais de 60 reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Então, o que a pessoa ela se inscreve até nessas associações e ela vai se relacionar, geralmente, com pessoas que também se reconhecem dessa forma. Tá tudo certo? A questão é o seguinte, aquele prazer que às vezes a gente sente no sexo, ela vai sentir no esporte, ela vai sentir na comida, ela vai sentir no trabalho. Sim. Assim, tá tudo certo desde que não gere sofrimento para você e nem para o outro. A questão é quando eu já reconheço que o sexo para mim ele não é um lugar saudável, mas eu entro num relacionamento que a pessoa ela é sexual e eu começo a querer a negar, não ter relação, eu evito e eu começo a levar e gerar vários transtornos para o relacionamento. Isso é muito comum, que é o que eu mais vejo também dentro do consultório. Mas existe tratamento para isso, né? Para pessoas que chegam a esse ponto aí de... Ela se reconhece, assim, como o seguinte, desde sempre, eu não sinto prazer na relação sexual. Ela só é reconhecida disfuncional se gerar sofrimento. Se para o indivíduo isso não gera sofrimento, tá tudo certo, Não é um assim, a problema. gente não pode colocar isso num lugar disfuncional, tá? É desde que ele se reconheça como. O sexo em grupo, assim, depois de 3 pessoas, 4 pessoas, para o homem é super prazeroso, né? Porque o homem é aquela coisa que se acha, né? Eu sou o cara que tal e não sei o quê. Para a mulher também é? Tem muitas mulheres adeptas ao sexo grupal, a vários arranjos familiares que às vezes de relacionamento, às vezes ela se relaciona heterossexual, mas ela se relaciona com a mulher que se relaciona com alguém que é gay. Então, assim, hoje em dia você pode ver que já a coisa ela não é muito linear, mais não, né? Ela foge, assim, está fugindo bastante aquela forma que nós reconhecíamos antes, sabe? Dessa forma, a mulher só vai estar só se for com um homem ou com outra mulher, enfim. Entretanto, eu vejo muitas mulheres adeptas, assim, ao sexo aberto, ao grupal, a relacionamento, que não tem nenhum nome, não se dá nome. Então vamos fazer, enquanto que a gente está fazendo sexo aqui, vamos botar mais uma pessoa nesse grupo aqui, para a gente poder apimentar a relação? Vamos. Vamos completar, vamos chamar a Monique. Vem para cá, Monique. Ela hoje veio toda sexy, com as pernas de fora. Estava sentindo que algo ia acontecer. Nós viemos falar de sexo, mas eu quero ver se vai dar pra fazer depois, né? Porque só falar tem como. Ah, é? Gente. Você viu? Já chega Mas logo. você fala fazer entre gente ou você fazer isso que tá falando? Cara, muito, né? Sacanagem, precisa responder. Não. É sacanagem. Fala, Descobrir a minha opção sexual. a gente ia levar acho uma que não vantagem pode. grande, né? Se a gente conseguisse, né, fazer alguma coisa aqui nesse grupo, né? Eu acho que eu conseguiria fazer uma coisa que eu nunca consegui, que é frustrar 2 mulheres. Geralmente eu frustro uma de cada vez. Agora eu vou conseguir frustrar 2 ao mesmo tempo. Você sabe o que é que uma mulher pode dizer para um marido que ela pode gerar tristeza e alegria ao mesmo tempo? Ou alegria e tristeza ao mesmo tempo? Não, qual? Você sabe? Não, fiquei curiosa, A quero mulher- usar isso. A mulher pode falar uma coisa pro namorado, pro marido, que ela pode gerar alegria e tristeza ao mesmo tempo. Ela pode chegar pro marido e dizer assim: meu amor, o seu pau é o maior entre os seus amigos. Que sacanagem do cara. As pessoas aqui do condomínio. Eu tenho certeza. Pelo amor de Você Deus. já passou por essa felicidade e tristeza ao mesmo tempo? Não, nunca passei. Se essa Não é era a sua pessoal, intenção, não, né? não é Papo lá na Gazeta. Mas vamos então introduzir a Monique na conversa. Monique, Cheguei. Eu chamei você porque você estava toda animadinha ali assistindo. Tava bem animada. Quem não gosta de falar sobre sexo? Vamos lá então, vamos a introduzir. Nós não fomos criadas pra isso, mas falamos. Como que você se reconhece sexualmente? Assim, se você fosse falar da sua orientação. Se eu fosse falar, Não, se você fosse falar, não, você vai falar, então. Qual a sua orientação? Desorientada? eu acho que você respondeu, Fábio, nesse pouco tempo de convívio, entendeu? Estou me descobrindo sexualmente. Sim, você achava que era o que antes? Eu tinha certeza. Que era o que? Ainda tenho, sou hétero. Então, você tinha. E hoje em dia você duvida para que possibilidades? Não tenho dúvida, tenho certeza.
Então você, mulher, é uma coisa que não passa no teu radar. Ó, a última conversa, eu estou hétero. Não Sim. significa que daqui a 10 anos eu possa me descobrir gay ou bi. Sim. Eu estou hétero. Nós fomos criadas para ser hétero. Sim, a Você cultura foi- é- a cultura Exatamente. é isso. Porque Quer fomos dizer, criadas que exatamente. era errado antigamente. Hoje nós aceitamos, começamos a aceitar e hoje nós De respeitamos. repente você se descobre que gosta de mulher. E Exatamente. aí, qual é o problema de você se relacionar? Mas você é uma mulher que Você, por admira exemplo, a beleza de outras mulheres? Sim, eu consigo elogiar. Sente desejo? Nunca sentiu assim? Falou, Não. nossa, essa aí eu... Pá. Não Você, sinto por desejo. exemplo, quer você com saber esse de cabelinho ati- pintado aí, de repente você se descobre bichinha que gosta de homem. E aí? Cara, eu acho assim... Imagina você me cantando, Não, Fábio. Olha deixa que eu falar. negócio massa que seria. Eu tô achando Depois a desses cena anos linda. todos de relação, Eu é. você chegasse pra mim e só assim, eu 15 sempre tive tesão em você. 15 anos que eu te conheço. Se eu não cantei até hoje, porque você tá muito mal no horizonte do meu desejo. Mas assim, o que a Monique traz é um elemento interessante, Flaviane, que existe essa coisa da heteronormatividade, ou seja, as pessoas tentam conduzir a ideia de que o normal é ser hétero. Só que, para essas gerações mais jovens, e eu digo assim, até pré-adolescentes, essa fronteira da sexualidade ela é infinitamente mais fluida do que foi na minha geração, na geração do Rossini. E é um fenômeno cada vez mais, eu imagino que chega cada vez mais frequente ao teu Muito. consultório, né? Muito. Assim, a sexualidade, ela não é estática, né? Ela é dinâmica. Então, aquela questão, não é que eu nasci, eu tive esse aprendizado que eu vou levar ele para a vida. Mesmo porque o sexo, ele é experiência. Prazer a gente pode sentir de qualquer forma. Se eu posso ser estimulada com homem, posso ser estimulada com mulher. Se eu me permitir, eu vou sentir prazer. Se eu quero dividir minha vida nesse momento, nessa fase da vida, que seja com homem, que seja com mulher, eu acho que tudo vai da fase, vai do momento, sabe? Mas assim, as pessoas elas estão mais abertas assim, a experimentar esse novo. E esse novo parece que está sendo muito interessante para várias pessoas. E os jovens, é isso que você traz. Esse final de semana eu ouvi uma frase assim, lá na minha escola a gente tem um grupo dos meios bissexuais. Meios bissexuais. Eu falei, que interessante, meios bis. Porque a gente não é isso, nem aquilo, negócio disso, negócio daquilo, e era um papo de adolescentes. Então percebe, assim, Mas né? eram homens ou mulheres? Era um menino, um rapazinho, falando isso comigo. Então percebe-se que isso já é dialogado entre eles já estão... E já tem até um conceito de broderagem, você ouviu falar na broderagem? Ainda não. O cara participa, ele tá Então, sabendo. adolescente, João Rio ali, gente, se ele riu é porque ele faz Que a broderagem é o seguinte, são os caras que se reconhecem com vontade de fazer coisas com outros caras, mas tipo assim, não sou gay não, eu só bato uma asinha pro cara lá, pô, não sei o quê. Não pode ter Penetração. afeto. E uma coisa mais assim, vamos brincar aqui, deixa eu pegar aí e tal, não sei o quê, né? Nesse nível, de repente... Isso é a broderagem. Broderagem. O que é que Eu João não Rio ali? conhecia. Você tem algum amigo que participa? Eu não tinha, mas eu tenho ali, João. Técnico de Nós som. temos? Técnico de som na questão. Mas é muito, eu acho isso muito interessante, assim, porque você tem duas características. Uma é que você é de uma geração anterior e outra do Nordeste. No Nordeste... Você sabe que eu posso me processar por isso. Você me chamou de velho e me chamou de Paraíba. Não, mas me fala, no Nordeste a questão da homossexualidade é retratada com muito mais restrição. Cara, eu vejo hoje esses preconceitos que existem, né? E como o Fábio falou, eu sou de uma cidade do interior do Nordeste, eu vi muitos amigos mais velhos do que eu, uma geração anterior à minha, que foram expulsos de casa porque eram homossexuais. Expulsos de casa, assim, leia-se, pegar um pau de arara e ir para São Paulo. Sair do Picuí, na Paraíba, e ir para São Paulo, porque a família não queria um fresco, chamava fresco, não era nem homossexual, um fresco lá na casa deles. Então, isso foi corriqueiro, assim, durante alguns anos. E o humor ajudou a fazer isso virar meio que regra. Porque o homossexual sempre foi alvo de piada e de ridicularização. Sim. Tem uma história que acho que é de 2000 e pouco, 2005 mais ou menos, de um humorista que até faleceu, que era amigo do Rossini, chamado Espanta.
Olha a piada que o cara contava no show, tem isso em vídeo no YouTube e tal. Só vou reproduzir pra gente ver como que era a questão do preconceito e era normalizado. Ele chegava e falava o seguinte, o que é pior? Fumar cigarro ou dar a bunda? Era a piada dele, nesses termos. Fumar cigarro ou dar a bunda? O cara falava assim, o pior é você dar a bunda. Por quê? Porque quem fuma cigarro mancha só o pulmão. Quem dá a bunda mancha o nome da família inteira. É verdade. Essa piada ele contava em 2005 no show e todo mundo ria, achava absolutamente normal, sabe? Então o humor foi um elemento também de preconceito, né? E sobretudo no Nordeste, o lance do viadinho, da bichinha, era um negócio que era muito recorrente. Aqui no Sudeste também tinha, né? Costinha fazia isso. Sim, tinha. E como isso, né, remete à questão da saúde mental, a gente tem uma sociedade que ela é organizada de uma forma que tem padrões que ela aceita, né? Aquilo, assim, a questão da sexualidade, a sua orientação sexual, o comportamento do homem, o comportamento da mulher. Então, quando eu não faço parte desses, né, que tenham esses comportamentos que são aceitos, eu vou ser excluídos. Eu vou ser excluído, vou passar por discriminação, exclusão. E isso gera o quê? Suicídios, isso gera, assim, baixa autoestima, transtornos, vários. Então, as pessoas hoje, o fato de você levantar um assunto como esse, é você levar as pessoas a refletirem. Então, assim, eu posso ser o que eu quiser, que isso não vai me diminuir como pessoa. Agora, quando uma pessoa ela joga esses preconceitos, ela fala dela, da educação que ela teve, a forma como ela aprendeu a lidar com a sexualidade dela e dos outros. E o espírito do tempo em que aquelas pessoas estavam vivendo. Que lá ninguém falava, hoje em dia se o cara fizer uma coisa dessa, acabou a vida dele, acabou a vida dele, não cabe. Uma dúvida, você trabalha com sexualidade, eu a conheço, que deve ter uns 10 anos já, e que você frequenta o nosso programa, da entrevista, a coisa toda, você acabou se tornando uma referência no campo da sexualidade dentro do Espírito Santo, suas redes sociais retratam isso, às vezes de uma maneira até provocativa e tal. Muito. Eu quero saber, falar sobre sexo e fazer provocações sobre temas sexuais em redes sociais, te atrai muito assédio? As pessoas te assediam muito nas redes sociais? Atrai, assim... Eu não tenho problema no consultório. As pessoas assim, nossa, você deve ter problema, deve te cantar. Isso não. Então, assim, porque quem chega ali no consultório, ele já chega com uma demanda, ele já chega com um sofrimento. Então, assim, já tá passando por uma separação, é o pênis que não funciona, é a dor durante a relação sexual. Então, já chega ali com uma bagagem pesada. E tem a tua postura também, né? Já te interrompendo, eu fico só imaginando um cara que não levanta com a mulher dele, vai fazer uma consultoria com a Flaviane, e aí chega lá, olha para essa mulher bonita e diz, doutor, eu não levanto, mas a senhora não quer testar? Não, eles sabem o que eles fazem? Nunca aconteceu isso, não? Assim, eles ficam... Eu já sinto, você vai tendo uma noção já um pouco de alguns repertórios de comportamento, eles dão uma volta, inventam uma história, fala outra, assim, até ele chegar naquele ponto que ele quer, que é aquele ponto do sofrimento, vê assim, olha, aqui nós podemos falar sobre isso. Aí eu já vou levantando algumas situações, é isso aí que eu quero falar. Então você já vai tendo essas estratégias no atendimento, justamente para você dar abertura para a pessoa, entender o seguinte, várias pessoas passam por isso, inclusive você, né? Mas a gente está aqui para isso. Então eu tento levar o máximo possível, olha, assim como se a gente está com uma dor de dente, nós vamos no dentista. Se eu estou com um problema de coração, vou, né, buscar um médico na área, né, coronária. Aqui nós vamos falar sobre sexualidade, vamos falar pênis que não funciona, disfunção erétil, ejaculação precoce, dispaurenia, vaginista, Então você já joga tudo aquilo na mesa, a pessoa saber o seguinte, eu faço parte desse Mas o que chega na rede social pra você? Fotos? Aí chegam bem assim, você é casada, você é solteira, você tem namorado? Aqui, tipo, me fala um preço que você quer pra você sair comigo. Isso eu já ouvi tanto. E as pessoas me oferecerem. Zoeira, mas foto você recebe? Não recebe? Recebo, mas eu bloqueio na hora. Sim. Se me mandar, eu bloqueio na hora, sem olhar nome. Então, assim... Mas teve alguma cantada que foi engraçada? Alguma cantada engraçada, assim, né? Sempre tem, assim, eu não lembro de detalhe, mas sempre tem uns que lá, sei lá, tem uns que me botam o nome, você é minha Cleópatra, você é uma minha deusa, não sei do que, eu não posso começar o dia sem, assim, as pessoas criam uma certa fantasia em torno, né, do trabalho. Sabe que sim, a gente tem tantas questões. Cara, o sexo é uma viagem, né? Porque eu fantasia, né? Até hoje, de vez em quando eu passo lá na frente e vejo aquele cine erótico
lá no centro de Vitória, funciona, cara. Funciona, né? Funciona. O Cine não precisa, tem vídeo todo dia nos grupos aqui, os caras mandam Mas aí que 200 tá um vídeos. negócio. O que acontece ali dentro? É só ver um filme? Eu sei lá, eu nunca fui, pô. O cara ou a menina, sei lá, não sei o quê, senta um do lado do outro e começa a fazer coisa lá dentro. Ele não existe pra ver filme. Existe para as pessoas se encontrarem numa situação De repente é erótica. uma situação de motel, mas em conta. Não, e Parou pra garotas de pensar. programa, em vez de ficar rodando a bolsinha na rua, elas ficam Não. ali dentro, o cara entrou sozinho, chega do lado, Aquela- quer R$100. Não, é o cara aquela- já tá ali, pô, é mais fácil do que catar gente no meio da rua. Fábio, É isso, para cara. pra pensar aquela situação da pessoa querer fazer no cinema e não pode ser preso. Vai lá. Já tá resolvido o problema daquele cara que Cara, tem aquele existe, desejo. É pra isso, olha não é só. pro... O filme não... É o de menos. Você fala de prazer com o sexo, a gente foge, assim. O sexo, assim, no roteiro, naquele protocolo, ele perde a graça. Ah, porque caiu na monotonia, é porque não tá mais bom, é porque já não é mais gostoso. Por quê? Porque você já sabe o que vai ali acontecer, a forma. Acho que o sexo pode ver que quanto mais, assim, ele foge um pouquinho o protocolo, mais gostoso ele é. Então, o ser humano gasta um pouco de... Eu quero fazer umas perguntas. Justamente aí. Primeiro que ela não respondeu se ela é casada, mas tudo bem, Eu ela não respondi quer que contar. não. Assim, Ah, casada, então. não. Relacionamento, sim. Aberto, né? Ih, já Com não a vai ter vida. mais nada depois do programa. Acho que o último casamento foi com um italiano, se eu não me engano, né? Acho que as Tá vendo como eu pessoas. conheço? Não, as pessoas procuram ela, mandam mensagem porque acham que vai sair com ela, vai fazer um curso também, um intensivão, e depois acha qualquer mulher que eu pegar depois vai ficar enlouquecida, que ela né, vai fazer a Antes de você cobra, a perguntar, pirueta. o homem italiano é melhor do que o homem brasileiro? Tem muitas qualidades, assim, eu gostei muito. Foi É? um relacionamento Depende muito do homem, né? incrível, Berlusconi, por exemplo, é um puta mau caráter. Não, tá em relação ao sexo. Ah, A sexo? Ai, gente. ela deixou ele bom, você pode ter certeza. Foi Que ele bom. não era, ela deixou ele bom. Foi bom, foi uma experiência legal, assim. Os caras Eu devem acho que chegar o brasileiro, muito pé ele é um atrás pouquinho contigo, né? mais- Você acha que o seu ex-marido ele devia ter pagado uma... Você melhorou ele, como o Monique falou? Acho que ele devia ter pagado umas consultas para o melhor desempenho dele Mas por hoje? outro lado, ela usou ele como laboratório. Ela tinha que pagar estágio. O menino foi estagiário. Vou contar uma outra intimidade, assim, né? Mais um copo de vinho, vai? Mas o vinho vai entrando, né? Vai saindo. Eu prefiro. E Por favor, tinha, Siri. Por favor, sirva ela. Pelo amor de Tinha Deus. Passar mais perto. foi uma experiência muito, assim, que eu sempre trago isso também para a experiência do consultório. Uma vez ele falou bem assim comigo, o que você quer de presente? Eu falei, eu quero que você faça uma massagem tântrica. Que você vai lá, faz um curso para você aprender e tal. E ele foi. E assim, no início ele teve um efeito muito ruim, muito negativo. Ele fazia em você a massagem. Ele foi fazer um curso, Pra assim, né? aprender a fazer então, aquilo mexeu muito com o psicológico dele, sabe? Então, às vezes, nem sempre o meu desejo, que é o desejo do outro, a gente tem que perceber se a gente está um pouco alinhado com o pensamento, o propósito do outro, se os dois estão na mesma sintonia ali. E foi algo assim que eu achei que ia ser super legal e isso me deu um trabalhão durante um bom tempo. Porque ele começou do tipo, então se você gosta assim é porque eu não sou o suficiente, por causa disso. Ele começou a abrir um monte de problemas que não tinham. Eu só queria mesmo que ele tivesse outra visão sobre E mais o sexo, repertório né? também, né? Mas eu não quero assim, né? Não é trazer um foco pra ele, mas eu quero dizer assim, no geral, como relacionamento, às vezes o que a gente quer, fantasia, desejos, nem sempre é do outro, às vezes o outro não dá conta, sabe? Você quando você fala lá do teu consultório, dessas mulheres que te buscam, qual é o desejo que o desejo oculto que essas mulheres mais guardam dentro delas e que elas buscam na tua análise, na tua terapia, coragem para externar esse desejo, para viver essa experiência? Qual é a mais O que recorrente? é mais comum, elas vão lá pra aprender a sentir prazer, ter um orgasmo. Isso é o mais comum. É o mais por comum, incrível o que pareça. seria o básico, né? Assim, eu quero só aprender a gozar no meu relacionamento. Eu quero saber o que de fato é ter um orgasmo. Me chama muita atenção, assim, como tem muitas pessoas são infelizes na sua vida sexual e elas não conseguem falar, não têm oportunidade, às vezes não tem espaço dentro do relacionamento, às vezes o outro não tem capacidade emocional ou psicológica para lidar com isso. Eu tenho tantos casais que estão 5 anos casados e tem 2 já que não fazem sexo. Eu tenho tantos casais que estão mais de 6 meses, 8 meses, 1 ano, não Não, tem eles estão relação casados ou sexual. estão separados e não te contaram. Eu tenho um grande amigo que se separou agora da mulher há pouco tempo. Um cara assim, bem mais jovem do que eu. Eu tenho 55, ele tem 35, 40 anos, sei lá.
mais ou menos isso. Como é que é o nome 15 dele? anos. Não vou dizer. Ele é conhecido, inclusive. E ele se separou da mulher e ele falou comigo, Rossini, a gente transava 2 vezes por ano. Cara, eu digo, você tá de brincadeira, tua mulher nova. Não, 2 vezes por ano. Eu digo, cara, não pode. Não é 2 vezes por ano, não. Ele aumentou, Rossini. Ele dorme todo dia na mesma cama 2 vezes por ano? Não, ele dorme todo dia com a mulher. Dormia todo dia com a mulher e só transava 2 vezes por ano. Ele errou. Eu digo, meu irmão, se eu só fizer 2 vezes por semana, eu separo da minha mulher. Eu não aguento. Tem que ser mais de 2 por semana. Mas aí tá o negócio. Mas aí que tá o negócio. Assim. Vocês estão rindo de quê, seus 2 vagabundos aí? Nem todo mundo vai jogar toda a Estão rindo ali, expectativa porque vocês são 2 Emané, os caras novos ali, o cinegrafista, o Evandro, e o nosso editor ali, o João, são bem mais jovens do que a gente, Fábio, então estão rindo, porque não fazem. Eles estão precisando de fazer uma consultoria com o Flaviano. Eles fazem entre eles. Mas vamos pegar esse exemplo. Você falou, se eu não fizer 2 vezes por semana, eu me separo. E se sua mulher tiver uma doença, ela não puder mais fazer sexo? Já aconteceu, pô. Acontece. A mulher, às vezes, tem essas necessidades. E aí você tem que abrir mão e dizer, então, não, tudo bem. Por isso que eu falo assim, o sexo é um lance que é muito gostoso, é muito importante, tem todo um peso na nossa cultura, mas não é o centro do mundo. É bom, mas ele não é o todo. Se a gente colocar toda a expectativa da nossa vida em cima do sexo, se acontecer alguma coisa com a gente se mata. É uma questão que eu vejo assim, olha que interessante, vou pegar um caso aqui. Ok, mas como que é o sexo com você? Você com você? Não, mas eu não vou fazer isso dentro do meu relacionamento, já que eu tenho um outro. Então a gente transfere toda uma responsabilidade pro outro para nos fazer feliz e nos fazer gozar. Então assim, o corpo ele é seu, o prazer ele é seu. Antes do outro, ele tem que ser presente com você. Agora, muitas pessoas que aí a gente traz dentro de uma orientação sexual que é o demissexual, que para ele ter prazer sexual, ele precisa estar muito bem alinhado afetivamente, o relacionamento fora da cama para a cama acontecer. Então, às vezes, como assim, a gente tem tantos altos e baixos do relacionamento, muitos casais, e é filho, é problema no trabalho, é problema com o cachorro, são tantas questões que às vezes é difícil você estar naquela sintonia ali 100% no relacionamento, então o outro busca aquela sintonia para poder ter um relacionamento. Aí às vezes vai ficar 1 ano, 2. Esse aspecto que você falou de se relacionar bem consigo mesmo sexualmente, mas para muitas mulheres e homens existe um ciúme em relação à prática de sexo solitário por uma das partes. Lidam mal, até algumas mulheres e homens lidam isso como uma traição, um tipo de traição. Muito porque nós aprendemos isso, né? Aqui que nós ouvimos. Eu não sei se nós você somos já educadas ouviu. para isso. Nós mulheres somos educadas para isso. Vocês homens não. Por exemplo, quem falou de sexo com vocês dentro da casa de vocês a primeira vez? Eu sei não que eu conheci o pai de Rossini, mas eu sei que ele ficou feliz quando o Rossini saiu usando as ferramentas dele. Entendeu? Mas assim... Porque meu pai achava que eu era fresco. Ele achava que eu era fresco. Não, mas isso é um troféu, Aí, é quando um ele orgulho pra qualquer pai. Você sabe da história que meu pai Sei. descobriu que eu peguei uma gonorreia. Sim. Com 13 fosse anos uma de só? idade. Eu peguei uma gonorreia com 13 anos de idade. E aí eu não queria dizer a meu pai. O Fábio fica até rir dessa história, porque eu contava numa palestra. Ele contava isso para criança de 12 anos. Não, vai te lascar. 12 anos não, 15 anos. Eu tive 15 segundo gonorreia. grau. Criança de 2º grau. E aí... Eu falava justamente isso, eu digo, cara, com 13 anos eu tive minha primeira relação sexual levada por 3 amigos. Nós 4 fomos na mesma mulher, porque não tinha dinheiro para ir em mulheres diferentes. Naquela época, né, não existia, as meninas não transavam, você tinha que ir no puteiro mesmo. E, cara, eu fui, com 13 anos, meus amigos eram mais velhos do que eu, e me levaram, e eu tive essa experiência. E eu fui o único a contrair a doença. Talvez os meus anticorpos eram, né, mais sensíveis a tal da doença. E aí eu peguei aquilo. Aí meu amigo mais velho, não, vamos na farmácia e compra Tretex. E eu tomei aquele remédio e nada e tal. E aquele negócio eu não conseguia mais urinar, cara. E aí eu fui contar pra minha mãe, porque eu tinha medo de contar pro meu pai. Como é que eu vou contar pro meu pai? Ele vai dar uma surra em mim, né? Eu tinha 13 anos de idade. E aí minha mãe disse, eu vou contar pro seu pai. Eu digo, não, se a senhora contar, ele vai bater em mim. Não, eu vou contar pra ele. Aí chega meu pai, eu digo, já tava esperando a surra. Olha a reação do meu pai. Olhou pra mim e disse, meu filho, vem cá. Meu pai era bronco, daquele ignorante assim. Eu digo, fala, pai. Você tá com gonorreia? Eu digo, acho que eu tô, pai. Ô, meu filho, que maravilha. Vem cá, me dê um abraço, eu te amo.
me deu um abraço e disse que me amava. Ele nunca tinha falado isso na minha vida. Ele nunca tinha falado isso. Foi a primeira vez que eu ouvi meu pai falar isso. Ele pode ter falado quando eu era bebê, eu não lembro. Então, cara, aquilo foi um momento especial. Eu digo, eu vou pegar um negócio desse toda semana, já que é bom assim, né? Aí ele me levou no médico, o médico passou um remédio. 2 dias depois já me senti melhor, eu voltei para a escola. Quando eu chego na escola, eu chegava perto dos meus amigos, todo mundo corria de perto de mim. Aí eu fui desse amigo mais velho, por que tá todo mundo correndo de mim? Ah, porque tem um negócio que diz que se chegar perto de você, se você sentar numa cadeira e a pessoa sentar, vai pegar no assento a doença. Eu digo, ele disse, eu digo, tá bom. Foi no intervalo da escola, eu sentei em todas as carteiras, todas as salas. Não teve mais aula, foi todo mundo embora e eu fui suspenso. Olha isso que é a desinformação. E onde que era um lugar que deveria ser para educar, né? Para falar de sexualidade. Exatamente. Mas isso aí foi há 90 anos atrás. Ei, entendeu? ao respeito. A professora naquela época não tinha. Não. Nem a professora tinha informação sobre isso, não tinha aula de vida sexual na escola. Não. Mas Inclusive hoje ainda não tem. ainda não tem. O que acontece? Lá antigamente, os homens, os meninos, eram trabalhados da beijinho. Quem é sua namoradinha na escola? Os pais já perguntavam pro menino quem é sua namoradinha da escola, mas nunca perguntava pra menina quem era a namoradinha. Igual o menino perdia a virgindade, ok, mas a mulher nunca ia chegar pra casa e contar. Que menina que chegou da primeira vez e contou pra mãe? Então, assim, eu vivia assim. Então, você ser gay, aquilo ali, pelo amor de Deus, você nem podia ser amigo de quem era gay. Hoje em dia, não. Hoje o pai, a preocupação, que não é a mesma do pai de antigamente, não é nem da criança chegar, o adolescente, dependente da idade, chegar em casa e contar que é gay. Hoje é ele viver infeliz, frustrado por não poder contar pro pai que é gay e o pai não conseguir ter essa abertura, porque a internet está aí, então ele faz o quê? Joga nos ares, né, pelas entrelinhas, na internet, enfim, para sugerir. Aí hoje virou a frase, não, o pai conhece o filho que tem. Não, o pai sabe, não tem como não saber. Mas o que acontece? Nós aqui, acho eu que somos todos héteros, né? Enfim, a pessoa pode casar 2, 3, 4, 10 vezes e pode ser gay e tá frustrado porque lá atrás, na criação dela, ela não tinha essa liberdade de falar. Agora, qual a importância que você acha do pré-adolescente tá se descobrindo? Porque hoje você vê as meninas sendo mãe, se descobrindo sexo mais cedo, sendo mãe com 13 anos, e que com 20, com 25, ela é gay. Então, assim, foi uma curiosidade o sexo na vida dela. Qual a importância, no seu ponto de vista, dos pais mesmo procurar um médico, um plano de saúde, uma orientação, já que ele não tem coragem e também não tem sabedoria para ministrar esse assunto dentro de casa, porque ele vai dormir com o filho dele, vai acordar com o filho dele, tomar café com o filho dele e lembrar que ontem teve aquela conversa com ele. Qual é o seu ponto de vista de ter que levar esse pré-adolescente para se consultar? A orientação, ela é proteção, né? Quando eu consigo enxergar a orientação, eu consegui estabelecer um diálogo de confiança com a minha família, isso eu vou prevenir vários problemas futuros até, né? Pela gestação não planejada, a partir do momento que eu não tenho conhecimento, ok, veio uma gonorreia, mas poderia ter vindo um filho, poderia ter gerado vários outros prejuízos ao longo da vida, né? Por exemplo, então, tem a questão na família é importante, a religião, eu acho que ela também é um lugar que deveria educar, mas muitos levam ainda o sexo como algo errado, como algo ainda que é pecado, você não deve fazer isso não é feito, não é olhado com bons olhos perante a divindade. Eu discuto E na sua história pessoal, a igreja tem um peso, né? Tem. Eu falo que a palavra do homem, quem confronta nós é a palavra de Deus, não a palavra do homem que está servindo ele, não. Ele pode ser utilizado. Mas o homem, perante a religião, ele confronta o indivíduo, a sua sexualidade, porque ele não está ali para acolher, ele está ali para confrontar. Mas aí quem confronta a gente é Deus. É a palavra de Deus. Você abre a Bíblia lá, em qualquer momento lá você vai ler. Então, assim, essas pessoas não estão sendo acolhidas. Você pensa... Sim, e não é só também no âmbito da religião. Acho que Sim. a sociedade, ela é machista, ela é preconceituosa, ela é xenofóbica, ela tem tudo isso, né? Então, quando você não está dentro daquilo que deveria ser do homem, do papel do homem e da mulher, eu vou te excluir. Isso vai gerar sérias consequências. Tanto que se a gente pegar 2019, na Serra, foi um dos municípios que mais teve morte de adolescentes. Um processo de parto que nem o corpo dela estava preparado para passar por uma experiência como aquela. O número, assim, foi recorde de adolescentes que morreram em 2019.
A gente está falando aqui do lado da gente. Mas onde se fala sobre isso? Isso não chega à luz, às vezes, da sociedade para a gente perceber o seguinte, falta de informação. Eu fui dar uma palestra numa escola na Serra, aqui em Cariacica, ali atrás do pavilhão de Carapina, uns bairros que tem ali para dentro, e foi muito interessante, foi 117 adolescentes, e eu fui dando uma palestra ali sobre orientação, a escola que me contratou, e foi muito interessante, porque eles ficaram uma semana antes colocando perguntas dentro da caixinha para eu responder lá durante a palestra. Mas foi incrível o momento, porque quando eu olhei assim, a maioria dos adolescentes, tudo ali sentado com o bebê no colo. Assim, aquilo você já leva um impacto. E segundo, eles estavam me perguntando assim, eu posso usar o óleo de máquina que minha mãe costura para ter relação sexual? Eu posso estar usando, aí falando assim, tipo assim, manteiga, condicionador, e no seu, sabe? Então a gente está falando que orientação, ela é proteção. Se eu tiro a minha responsabilidade, eu coloco na mão do outro, que a gente vê muita transferência de responsabilidade. Se eu não falo, a escola vai falar, se a escola não fala, a igreja vai falar. Se ninguém fala, a gente está tendo aí o efeito de tudo isso, que são adolescentes, pessoas tristes, violentadas, às vezes com seu futuro aí todo comprometido por falta de orientação. Os pais vieram no sexo, nós vamos continuar fazendo sexo, o sexo faz parte da vida da gente, por isso que a gente precisa se informar sobre ele, a gente precisa entender, todos nós vamos chegar um momento, a gente tem um lado, dentro da filogenética, nós somos animais, vai ter instinto, vai ter vontade, como que eu vou lidar com isso, com essa curiosidade, com o meu hormônio, com as minhas vontades, e aí, um momento vai chegar, a partir dos 10 anos começa, 10, 11 anos já vai começar, então os pais, eles precisam se orientar para dialogar com seus filhos, estabelecer um vínculo de confiança. Tá vendo o que você falou, nessa história que eu contei aqui, foi desencadeado depois, logo depois, né, porque foi uma coisa pública, né, dentro da escola e tal, aconteceu uma situação, um menino que era, assim, era um dos meninos mais ruins da escola, né, todo mundo... Uma pestinha. Era o pestinha, tinha esse conceito, e aí uma professora de português, ela teve a sensibilidade de uma vez por mês ela falar sobre sexo. E era melhor, quando você falou que deu a palestra lá, eu lembrei disso. Era a melhor aula dela, porque a gente parava para... Mas com que ela falava de quê? Falava de tudo. Na idade, naquela época você falava de qualquer coisa. Naquela época ela já falava de tudo. Porque nós éramos adolescentes, né? 13, 14 anos. Então ela falava de uma forma muito... assim, para o interior do Nordeste, naquela época... Dá uma ideia do que ela falava assim. Cara, ela falava de penetração, ela falava que tem que ter cuidado. Preservativo. Não existia preservativo. Naquela época não tinha. Ah, era 90 anos atrás, verdade. Não existia. Eu sou de... Eu nasci em 66, assim, né, amigo? no Antigo Egito tinha preservativo, era com a tripa Era do boi, sacolé, não, era era sacolé. tripa de boi que você Vai te fazia. lascar, tá? Tripa Existe. de Não boi, existia? tripa de porco. Existia, né? No Egito Antigo mas já não, existia. cabecinha Eu já. entendo dele de chegar, por exemplo, até hoje as pessoas falam, eu não tenho relação sexual porque compromete a minha sensibilidade. Os preservativos hoje estão super avançados. Você tem ali que chega tão próximo, a textura da sua pele compromete muito pouco a sua resposta sensitiva. Mas a gente ainda de homem, não. Mas a gente tá ainda naquele tempo de que, nossa, o preservativo eu não vou sentir nada com ele. Então tem muito uma coisa que já está muito assim impregnada no nosso pensamento, que isso vai ter uma reação no corpo. Realmente eu não vou sentir nada. Então assim, é uma questão da gente estar desconstruindo isso. Então assim, a responsabilidade é sua. Então, assim, cada um tem que ter a responsabilidade com o seu corpo, com a sua saúde e a saúde do outro. Então, porque ele não chegou lá, ele não levou preservativo. Ok, mas você levou? Mas eu sou mulher. Foi mulher. Tá, mas e a sua responsabilidade com você e com o outro? Onde está? Se o outro não tá com preservativo, eu não transo. Então, assim, em primeiro lugar, é a minha saúde e saber as consequências daquilo ali ao longo da vida. Você é muito assediado pra mulher? Eu também. Como que você lida com isso? E principalmente, qual a diferença do assédio do homem pra mulher? Assim, a mulher, ela marca um pouco mais. Acho que a mulher, Elas são mais diretas. Por ela ter um pouco mais uma descrição, mas ela te marca mais, assim, né? Ela insiste mais. Ela insiste Incisiva. um tempo mais, Assim, Você também é muito cantada por mulher, Monique? Já cantei algumas mulheres, inclusive. A sua, você lembra? Não, eu tô fazendo uma pergunta E séria. se disse hétero Responda, convicto. Só responda hétero, só sem, hétero. sem... Você não é hétero? Você Já beijei mulheres. E qual foi a sensação? Brincadeira. A mesma coisa de beijar um homem. Eu beijei um outro ser humano. Eu não tive contato, não tive sexo, não tive nada, não tive Sim, corpo, mas você não tive pele. sentiu... Você sentiu uma olhadinha, como você se sente uma olhadinha quando beija um homem? Claro que não.
Porque foi aí que eu decidi, que eu vi, que eu entendi que eu sou hétero. Não tenho desejo por uma outra pessoa do mesmo sexo. Mas é o que eu falei, é importante você saber, é importante ter aula, é importante conversar com gente sobre isso. Por exemplo, eu fui privilegiada pela minha mãe. Quando eu descobri a vida sexual, minha mãe falou, olha, tô falando pra você não transar não, mas usa 10 camisinhas, uma em cima da outra, eu não quero nem saber que tamanho que vai ficar. Porque a preocupação da minha mãe era a doença e a gravidez. Não que eu estava iniciando a minha vida sexual, entendeu? Então assim, depois eu parei, amigas, relacionamento, cara, a mãe de ninguém falou, use camisinha. Nenhuma mãe deu para uma menina um presente. Hoje isso é normal. O Flaviano falou, na periferia, né, das grandes cidades e no interior, sim, você tem as adolescentes, tudo com filhos, cara. Meninas com 12, 13 anos, tudo já mãe. É um absurdo, por falta de orientação. Lá em Nova Almeida, as meninas de 11, 12 anos já estão sendo seu segundo, terceiro neto. Bom, Lá já tem muito. Mas, uma coisa sobre sexo que todo mundo fala, depois que tem filho, talvez ela vai falar do consultório dela, o sexo acaba. Cara, se o sexo acabasse depois que você tem seu filho, você não ia ter o segundo filho, os meninos não iam ter irmãos, eu não ia ter irmão, você não ia ter 2 filhos. Eu acho que é um tabu na vida de todo mundo, questão de desejo, igual ela tava falando antes aqui. Mas qual é a fantasia? Cara, nós mulheres temos, mas não fomos educados, não é pelos nossos pais, não. Vizinho, vergonha, de falar isso, aquilo. O homem pode ter 2 mulheres. Tá, e a mulher não pode ter 2 homens. Quem mais procura esse tipo de saúde? A homossexual, hétero, homem, mulher, isso, aquilo, brinquedos. Eu fui pra uma loja de sex shop, tava cheio de perguntas aqui antes pra ela. Mas assim, é um mundo, é como se você fosse no supermercado e falar, gente, eu só vi isso aqui em filme, cara, isso aqui existe. Então não foi feito pra aquilo ali, foi feito pra usar, alguém usou antes. Então assim, é um mundo, é uma vida assim que existe fora a sua casa. Então assim, é entre 4 paredes, igual ela falou. Vou pra cama, tem um problema do cachorro, do trabalho, disso, daquilo. Então você começa a ser educado hoje para meditação lá, apaga a luz do quarto, desliga o celular, vem dormir, começa a ter uma noite mais calma, para você começar a dormir mais cedo. Faça isso para você transar também. Vá pro quarto antes, começa a limpar a mente, começa a esquecer, deixar o problema da porta para fora. Você não deixa, quando você vem pro trabalho, você não deixa o trabalho, a casa em casa e abre a caixinha do trabalho. Cara, vai pro quarto, mas as pessoas não são educadas. Vamos meditar, vamos limpar a mente, vamos fazer uma oração, vamos dormir, ter uma noite tranquila, que eu não consigo dormir, ter uma boa noite de sono. Sexo é a mesma coisa. Se você não se limpar para entrar naquele quarto, tá com sua relação ali, eu acho que não vai. É a gente entender qual é o lugar do sexo na nossa vida. Porque se eu tiver o sexo só nesse lugar de satisfazer o outro, como muitas mulheres aprenderam, realmente o sexo ele vai se tornar um lugar pesado, um lugar doloroso. Por que muitas disfunções sexuais elas vão se desenvolvendo e dentro do relacionamento? Porque o corpo ele aprendeu a rejeitar aquela relação, aquele momento. Porque não é um lugar de prazer para mim. Por que ele não é? Como que eu aprendi a lidar com esse sexo? Em que lugar esse sexo está na minha vida? Então eu preciso também me questionar para entender se eu vou para essa relação também para sentir prazer ou se eu vou só para satisfazer o outro. Essa é uma questão. Então o sexo ele tem que primeiro ser bom comigo para ele ser bom com o outro. Enquanto eu não aprender a ter essa relação comigo, essa relação não vai ser gostosa com o outro. Outra, a mulher no geral, então, ela tá lá sempre envolvida com a dinâmica da casa, do filho, aquelas múltiplas atividades. Às vezes, quando ela chega na cama, ela vai dormir. Ela quer deitar, ela quer descansar, mesmo porque ter sono, dormir bem é prazer. Então, ela também vai se render aquilo ali. Outro momento eu sempre sugiro às mulheres, tiram uma vez por semana para você se tocar, para você tomar um banho prestando atenção na água, no toque, nas sensações. Isso tudo é sensação. Então, se eu não estou conectada com o meu corpo, muito menos eu vou estar conectada com o corpo do outro. Então, assim, abrir um espaço para a gente ter uma relação saudável é uma questão de educação. Então, não foi porque eu aprendi a lidar assim com o sexo que eu preciso continuar com ele assim na minha vida. Agora, não adianta, é o que eu escuto dentro do consultório, assim, gente. Porque já vai e toca direto na minha vagina, você toca no bumbum, já tocou no peito, já acha que tá pronto. Sim. Então, cada um você tem que dialogar, assim, tem que dialogar, não tem jeito. Então, outra coisa, aquele dia não tá legal, hoje não tá legal, mas vamos namorar amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou ter um pouco de mais de tempo, negocia. Então, assim, tem que ser bom pros dois. Qual o percentual de casamento acabar por falta de sexo bom? 80%, 80%, 90%. No consultório, um monte.
quando já chegam assim, ó, porque ou você vira amigos, ou você vira vizinhos, você vai virando estranho, ou às vezes, ok, o sexo ele não é um momento importante, mas eu tenho lá casais, olha, a gente tem 40 anos juntos, mas assim, pra mim, o que dá prazer pra ela? Dá prazer pra ela quando eu vou na feira, eu faço feira, eu levo flores, dá prazer pra ela quando eu faço o café dela de manhã, quando eu cuido disso. Então isso, por fato disso dar prazer a ela, então isso vai dando prazer ao dia e aí vai chegar naquele momento, aquele troque, aquela gentileza. Isso faz com que a mulher ela esteja também mais relaxada, mais aberta para aquele momento. Mas a gente não fala só de mulheres, tem muitos homens que têm essa característica, mas emocional também. Que às vezes, para muitos homens lá no consultório, se brigou, eu não gosto de fazer sexo porque eu tô mal, se ela falou atravessado comigo, eu não vou conseguir ter relação. Não tô dizendo aqui que é o homem, que é o certo e que é errado. Cada um tem a sua resposta sexual e sabe o que é importante para, sabe, ter os gatilhos para levar ali para a relação. Mas muitos casais se separam quando o sexo se desconectam. Isso é, assim, de fato, um monte no consultório, mas é um monte. Os capítulos, Eu acho que eu vou fazer esse curso de psicologia, porque o cara pode fazer um curso bêbado, né? Ele tá bêbado. Eu vou assistir, não vou dar aula. Valeu, Flaviano, valeu, Marcinho. Valeu. Valeu as pessoas de casa aí, obrigado. Monique, vem pra aqui, fica aqui desse lado, fica melhor, fica mais bonito. Esse copo também? Assuma o copo dele aí, pra gente poder chegar aqui no final aqui com a Monique Guedes. Acho que tá fechado ali, dá a chave o Fábio ali, porque pra ele sair, por gentileza. A chave é ali, Evandro. Embaixo da bolsa. E aí, é muito doido, Flaviano, esse negócio que a gente não imagina, né? Que, pô, meu avô já morreu tem uns 20 anos. Meu bisavô, na realidade. Já morreu tem uns 20 anos. Eu morava na Paraíba ainda, então tem mais de 20 anos. E aí você fica imaginando o seguinte, que uma pessoa com 90 anos, naquela época, ainda fazia sexo. Hoje em dia, a perspectiva de vida do brasileiro é muito maior, né? Você acha que um homem com uma vida saudável, ele consegue chegar até quantos anos sem precisar de fazer sexo com o azulzinho? Tem muitos homens, assim, que eu vejo lá com 60, 65, 70 anos, que ainda, segundo eles, né, fazem atividade física, muito tempo tem uma alimentação regulada, sempre tá com os hormônios ali, sempre em dias. Então, você tem uma resposta legal. Porque, assim, você não pode, às vezes, ter aquela rigidez peniana, mas você tem tantas outras formas, né? É o corpo, é a mão, é a boca. Então, isso tudo tá ali no conjunto, mas eu acho né? que meu avô não usava a boca, não. Não. Naquela época Mas, era difícil. mas uma coisa que eu acho Olha, interessante... isso é o que a sua avó não te contava. Provavelmente ele usava assim, não só a boca. E uma coisa que eu acho interessante, porque antes as pessoas, elas com menos acesso à tecnologia, elas eram muito corpo. Então, se tocava mais, sentiam mais. Hoje em dia, as pessoas estão muito num recurso ali, né, de tela. Então, assim, aumentou muito. A gente pegar os jovens, hoje em dia, tem acesso a filmes pornôs aos 11 anos de idade e 17 já estão tomando Viagra. Isso é aqui, estudos. A gente tem estudos sobre isso. O número de adolescentes que já fazem uso. Eu tenho um monte, eu tenho clientes de 25 anos que já estão disfuncionais sexualmente, porque já desde cedo já não se sentem seguros, tem medo, uma ansiedade. Porque espera de entregar um conteúdo para o outro que, às vezes, performance. Não é o sentir, é performance. Mas uma coisa que você falou aqui, um aspecto que é fundamental, é a informação, né? Hoje em dia tem internet, tem profissionais como você, naquela época não existia. Eu lembro muito da minha fase de adolescência, no interior da Paraíba, onde eu tinha 3 amigos, um mais sacana do que o outro, né? E eles mais velhos do que eu, 2, 3 anos mais velhos do que eu. E eu tenho um amigo que a gente ia tomar banho na cachoeira e tal, e ele era quem tinha o pênis maior dos 4. Quem tinha? Esse amigo nosso. Ah, tá. Tinha um pênis maior de nós 4. E aí eu era mais novo, eu e o outro amigo eram mais novos, e aí eu perguntei a ele, cara, como é que essa porra cresce assim, pra eu chegar na sua idade com o pinto do tamanho do teu? Ele disse, batendo muita punheta por dia. Eu batia 4, 5, 6 punhetas por dia, aí cresceu. Cara, eu não fui nessa onda. Flaviano, chegou um dia, você não vai acreditar. Eu fui um moleque assim, com uns 13 para 14 anos. Eu peguei uma semana assim, eu digo, vou fazer esse negócio crescer. Olha a falta de informação, né? Aí comecei, eu digo, vou bater o recorde dele. Flaviano, teve uma hora que ficou na carne. Ficou na carne, de tanto que não tinha lubrificante, não tinha nada, aquele negócio. E ficou aquela coisa de tanto... Olha que doideira. A falta de informação, o que é que faz com um adolescente
né? Que eu acho que até hoje deve existir esse tipo de coisa. Mas né? assim, no meu consultório tem um monte. Não tem, é medicação errada, assim, é uma expectativa irreal sobre a sexualidade, é projetar, assim, Tamanho, questões fantasiosas, de tamanho, o tamanho, a performance. que agrada mais. Então, assim, a falta de informação gera uma sociedade adoecida é uma sociedade agressiva. Nós somos agressivos no sentido que nós somos um dos países que mais acessam filmes com travestis, com várias outras formas de performance sexual, e somos o que mais mata. Mais mata travestis, mais violentam os homossexuais. Eu tenho uma Nós somos os que mais curiosidade acessam. aqui, além dessa violência Mas só toda. para matar a curiosidade, o negócio cresceu mais do que o dele, tá? Ficou O maior. seu ficou maior que o dele? Que bom. Você encontrou, você foi lá depois dar uma olhadinha no dele pra saber se estava maior que o dele ou da época do tamanho que estava o dele? Não sei, fiquei numa dúvida. Quem são as pessoas que mais procuram sexo que tá em falta? Mulher ou homem no consultório? Mulher procura mais o sexo, não tem essa reclamação dentro de casa, números assim, mais ou menos, né? Ou homem que procura muito sexo dentro de casa e não encontra. Quem é o público, feminino ou masculino, que mais procura estar em falta? O homem. O homem procura mais Em estar em falta? casa. Assim, Casa, relação, namorado, A relação enfim. a gente está tendo, assim, menos falta de sexo. Mas nas mulheres, eu vejo as mulheres solteiras reclamando muito, assim, dessa questão, assim, tem para fazer sexo tem um monte, mas para se relacionar tem poucos. Então, assim, eu vejo essa troca um pouco diferente nesse aspecto. A mulher, ela quer um relacionamento para ela ter um sexo legal. Quem é mais visual, o homem ou a mulher? Acho que os dois são Os visuais, dois são mas muito os visual. homens aprenderam a olhar mais o corpo, apreciar mais, a ter os gatilhos de prazer através do visual do que as mulheres. Mas muitas mulheres são visuais, tanto que as mulheres falam, olha, não sinto atração ao meu parceiro, porque ele não tá como estava antes, não cuida da sua higiene, não cuida do seu físico. Mulheres reclamam igual. É uma coisa muito louca, assim, porque como eu fui criado com um pai bronco, assim, né, no interior do Nordeste e tal, meu pai era muito ignorante e eu tinha um primo do meu pai, que é meu primo segundo, que era da idade do meu pai e já era avançadíssimo nessa onda de sexo, né? Ele era caminhoneiro, então ele voltava para a minha cidade. E uma vez, eu lembro disso, eu já era casado, acho que eu já era casado nessa época. E aí eu cheguei no bar, meu pai estava bebendo com esse meu primo, e meu primo começou a me pedir para sacanear o meu pai, né? Dizer que eu fazia sexo oral, né? Eu ia lá e tal, e não sei o que e tal. Aí meu pai não admitia isso de jeito nenhum, porque ele nunca tinha feito. Aí eu chegava, pai, fala a verdade, o senhor nunca deu uma lambidinha lá, não? Menino, deixa de conversa, você faz isso, é? Ele, claro, pai. Não, coisa nojenta, aí cuspia no bar, assim, sabe? Cuspia no chão do bar. Aí eu digo, pô, o senhor quer dizer que o senhor nunca fez com mamãe nunca sentiu essa sensação. Respeite sua mãe, cara safado. Era nesse nível, cara. E o louco é o seguinte, meu pai morreu já tem quase 30 anos. A minha mãe, até hoje, quando toma um vinho, ela lembra do meu pai e começa a falar, ai, que saudade, era tão bom com seu pai. Eu digo, cara, como é que pode isso? Meu pai dele lambia a senhora e a senhora... Você que pensa, eu digo, então meu pai era um mentiroso da porra, né? A mesma coisa, seu avô mentiu pra você. Seu pai mentiu, seu avô mentiu. Com certeza o seu avô usava a boca, não era só o instrumento dele. Pô, Mas eu tive meu essa... bisavô é demais, né, cara? Meu pai até que Por que não? Mas eu tive essa experiência, assim, no âmbito familiar, de ouvir isso, assim, não, seu pai nunca fez isso, eu também nunca fiz isso, mas isso não é coisa de Deus, é porque a Bíblia, ela condena essas práticas, mas eu falei, condena onde, né? Porque, assim, se você pegar a Bíblia, principalmente em Cantares de Salomão, você vê que livro erótico que é aquilo, aquilo é um sexo tântrico. Sim. O que é aquilo ali? Um dos livros mais eróticos que eu já li. Então, ele traz o conceito de um sexo com prazer, com vontade, com entrega. Você passa horas e horas mergulhado no vale, sentindo o seu líquido, seu sabor, sua essência. O que é isso? De que a gente está falando? Para você estar horas e horas mergulhado no seu vale. Ó, eu vou te falar que... Bebendo seu cálice sobre o seu umbigo. Você assim, de tudo que você já viu, falando de religião, você acha que Jesus morreu virgem? É uma polêmica, né? É uma polêmica, assim. No meu ponto de vista, assim, acho que não, assim. 33 Isso, anos, mesmo naquela época, virgem.
Com Maria Madalena, Então, porque- linda do lado dele ali todo dia. Porque tem muito uma questão assim, eu acho um pouco delicado, né? A gente, assim, definir algumas coisas, mas eu tenho muito questionamento mesmo, assim, sobre a parte da Bíblia. Por exemplo, igual a Eva que traz como a primeira mulher de Adão. Não foi a Eva a primeira mulher de Adão. A primeira mulher de Adão foi a Lilith. Quem foi a Lilith? Por que ela foi expulsa do paraíso? Porque um dos primeiros questionamentos dela foi: por que eu que tenho que me deitar debaixo de ti? Por que eu que não posso estar em cima de você? Mas a mulher já era empoderada naquela época, né? A Lilith, ela traz uma perspectiva. Se você pegar Gênesis 23, versículo 6 em diante, você vai perceber que ela teve um comportamento muito de questionar o lugar da mulher, esse papel da mulher, né? Por que durante tanto tempo na história, assim, mulher caças a bruxas, que a mulher, se a gente pegar nos filmes, mulher que questiona, ela tem um papel de bruxa, a mulher que ela não aceita determinado movimento porque ela é má. Então, você pode ver que sempre essa mulher, que ela é mais revolucionária, ou ela não aceita o que está imposto, então ela não é tida como uma mulher decente, uma mulher para ser prestigiada. Então isso tudo vem de uma própria cultura cristã, né? Eu não estou falando sobre espiritualidade, estou falando sobre religiosidade, são coisas diferentes. A religião, ela traz seus dogmas, ela traz suas organizações, é uma organização de homens que estão ali, que pegou a forma dele olhar aquela doutrina e colocar aquilo organizado sobre o movimento ali de sua igreja, como aquilo vai ser desenvolvido entre seus membros, é uma coisa. A gente falar de espiritualidade é de outra. Espiritualidade, você fala de fé. Fé e Porque religião como são duas você coisas totalmente acredita, diferentes. como que você lida, porque às vezes tem tantas pessoas que estão dentro de uma determinada religião, e são pessoas assim, que tinham que passar por uma reforma psicológica, assim, é um homem sem humanidade, sabe? É a perda da humanidade no homem. Na sua percepção, a mulher ela sente mais prazer por cima ou por baixo, já que você falou disso? Por cima, no fato dela estar com o seu corpo mais exposto, ela fazer a pressão que ela quer, e o clitóris dela está muito disponível para captar sensações, né? Então ela rebola, joga para frente, para trás, da forma como ela quer. Mas assim, isso eu escuto muito também das mulheres. Eu adoro ficar por cima, porque ali por cima eu consigo, ela tem mais domínio sobre o corpo dela está mais livre para ela se expressar. E uma outra pergunta. Por que o homem é tão resistente ao beijo grego? Por questões morais. Se você pode ter o beijo na boca, no mamilo, no peito, na mão, no joelho, por que você não pode ter no ânus? O corpo é uma unidade, sabe? Não é que eu sou uma pessoa da cintura para cima, eu tenho que ser outra da cintura para baixo. É regra moral. Mas se você pegar em um processo histórico, assim, imagina os homens indo sair em bando, ficar dias e dias em caça, em busca. Os homens se relacionavam como? Sim. As mulheres se relacionavam como? Quando a gente fala ilha de Lesbos, né, que a gente traz, que é o lesbianismo, é porque só eram mulheres que ficavam nessa ilha, os caras saíam, ficavam tanto tempo fora, as mulheres se relacionavam entre elas. Então, assim, é muito uma questão, a religião, ela trouxe muito essa questão dessa divisão, porque é mais fácil a gente controlar o outro. Então, quando eu entendo que eu acho que esse vinho aqui é pecado, então eu não vou tomar ele, então eu consigo te controlar melhor. Quando eu aprendo que eu posso tomar o vinho, que ele é gostoso, que ele vai me dar prazer, eu tenho mais liberdade. Então, assim, a religião, ela te trouxe também uma forma de te controlar, de te manipular. A religião fez o homem temer, né? Temer a Deus e segurar algumas coisas. Por exemplo, cometer um pecado de matar. Tem alguns homens que matam, mas muitos não matam porque têm medo, né? Porque temem a Deus. Da mesma forma... É ótimo. Eu vejo esse papel assim, até importante, né? Não podemos deixar de pensar que nós somos animais civilizados, a gente vive em civilização, a gente tem regras morais, a gente tem regras de valores, a gente tem regras jurídicas, então a gente tem que se manter dentro de um funcionamento social até para as coisas funcionarem. Mas lembrando que, filogeneticamente, nós não podemos deixar de pensar que nós somos munidos, às vezes, de raiva, de ódio, de prazer, de muitos sentimentos que te pode te levar a situações que não são nada... Eu acho que o bloqueio tá mais em quem vai fazer do que em quem vai receber. Eu lidar com a dúvida. Imagina eu lidar com a dúvida de que se eu fazer e ele gostar. E se ele te abre várias condições de você, às vezes, experimentar tantas coisas boas na vida.
Eu arrepio até o cabelo do Todo Tá dia. doido, meu amigo. Eu acho excelente. É bom demais. Se não tiver aquilo ali, não tem sexo. Gente, Arrepio, meu amigo, a costurazinha fica toda arrepiada, meu amigo. fica. Tem clientes que chegam lá na loja e falam bem assim, ai meu Deus, chegou uma apavorada. É porque meu marido aceitou que eu colocasse o dedo ali. Eu falei, gente, e você coloca a língua mais aonde? E por que você pode colocar aí? A E língua por ou o quê? dedo? Calma aí, ela ficou nervosa, era a língua ou o dedo que ele Língua, aceitou? dedo, ou às vezes foi passando. Porque a gente, dentro de um curso, por exemplo, da massagem peniana, lá que a gente vai trabalhando, a gente vai falando assim, olha, o corpo, quanto mais relaxado, mais estímulos, mais prazer, mais a pessoa está entregue àquelas sensações. Aí começa a barreira. Não, mas e se eu botar o dedo e gostar? E se eu botar a boca? Eu falei, se gostar, tá tudo certo. E deixa o outro sentir. Vamos voltar ali no tântrico, ali naquela massagem, não, sem, tirando aquela massagem peniana, a massagem Você já tântrica. fez uma massagem Tô tântrica? louca pra fazer. É independente, é homem ou mulher. Já isso- fizeram em você? Eu tô louca pra fazer, quero ir lá. Eu quero que faça em mim, tô cansada de Vai. ficar alisando homem. Deixa eu só te falar uma coisa. Aí é aquela questão ali da massagem tântrica, que é um tabu para muita gente, e outra coisa, estudando dentro da espiritualidade, o quanto que a pessoa trabalha espiritual, né? Dentro da massagem tântrica. É um absurdo para muita gente, mas isso é a realidade. Mas algumas pessoas procuram a massagem tântrica com outros olhos, né? Para vulgarizar a situação, que não é para isso que a massagem tântrica veio. Ela veio para despertar algo em você e se fazer com que o outro te ajude, com que você se conheça, para que você, dentro da sua vida, dentro da sua casa, da sua caixinha, você se abre e viva melhor entre outros, entre seu parceiro, dentro de casa, consigo, com seu namorado, seu relacionamento, enfim, até mesmo quem não é casado, nada. Dentro da massagem tântrica, essa questão da massagem, como é esse contato da pessoa, esse bloqueio da pessoa aí, mas o que é isso? O que faz lá? Ou ela já te procura querendo saber isso, porque você não lê massagem tântrica por aí. Não tem. Você vai entrar, obviamente que ninguém vai postar uma massagem tântrica na internet da forma que ela é feita, mas existe um estudo dentro dela. O seu cliente vai voltar para você com o seu retorno da sua massagem tântrica, do que aconteceu, das mudanças, tanto que a sua experiência, você teve que fazer um outro trabalho que foi psicológico com o seu antigo parceiro, que era trazer ele de volta para ele mesmo, porque aquilo era um absurdo, mas isso provavelmente deve ter sido da criação dele. Ele não... Meu Deus, que absurdo é esse? Como você vê a massagem tântrica hoje, no relacionamento consigo mesmo e com o outro? Tá. A massagem tântrica, ela é uma expansão assim da nossa consciência quanto ao nosso prazer, quanto que é importante a gente entender sobre o funcionamento do nosso corpo e como a gente entra e como a gente sai de uma relação. Eu acho que o Tantra, ele tem essa questão assim, né, de um sagrado, que é quando a gente fala que ele estimula a espiritualidade, que a espiritualidade é você estar mais... Porque quanto melhor eu estou com o meu corpo, com o meu prazer, mais eu estou próximo daquilo que eu acredito que é bom, que é bem, né? Dentre eles a minha parte da minha espiritualidade. E só que o Tantra, é lógico, e quando ele foi sofrendo essas interferências culturais, porque se a gente pegar a técnica do Tantra, ela tem mais de, 3.000 anos aí de história. Tanto que se pegar várias passagens da Bíblia, você vai perceber que ali se fala também de um sexo tântrico, porque a própria Bíblia foi escrita no Oriente. Então, só a gente pegar sobre a valorização do corpo, da sensação, do prazer, de forma saudável. Só que se traz isso de forma vulgar. Aí você vai pegar lá uns anúncios dos jornais, assim, eu faço massagem tântrica com liberação. Eu faço tântrica com isso, com aquilo. O que seria massagem tântrica com liberação? Então eu vou lá, te estimulo, eu faço uma penetração e ejaculo. Mas não de um contexto que não é esse o propósito. Sabe, o propósito geralmente do Tantra é você aumentar a sua capacidade de sentir prazer, de dar prazer, de estar em sintonia não só com o genital, mas dos pés à cabeça. É você botar o seu corpo para gerar essa energia de prazer. Ótimo. A questão é saudável, é interessante. Eu ministro um curso junto com um terapeuta que ele faz a parte corporal e eu trabalho os outros aspectos da massagem. Eu não toco em cliente, eu não executo massagem tântrica. Quando eu vou ministrar um curso, quero ir lá no meu consultório, quero aprender a fazer massagem tântrica. Eu vou fazer toda a parte da técnica, não vou mostrar nenhum boneco.
Mas se você quiser ir para a vivência, a gente tem um dia que tem um curso com a vivência e com um profissional. Eu não toco. Então, que isso fica assim, a gente deixar claro para a pessoa não imaginar, vou marcar massagem tanto aqui com você. Justamente por causa do próprio código de ética do trabalho, e não é a linha que eu sigo para o trabalho, sabe? Mas eu acho incrível, eu sou adepta, acho que vale muito a pena. É outro nível, né? Já é um outro nível que você vai para o É um relacionamento. passo bem mais avançado, tem que estar muito disponível. Quero saber dos brinquedinhos. Vamos De falar todos sobre os brinquedos. brinquedinhos. O que vocês querem saber de brinquedo? Todos os brinquedos. Sabe que tem capa? Pra Capa? pênis? Capa, você pega né, o seu instrumento lá, Ah. compra uma capa. Não é uma camisinha, é uma capa. Pô, então tem que botar a capa da minha moto em cima, né? Porque... Não, meu amor, capa, mas não é uma camisinha, a sensação não é de uma camisinha. É uma... Evandro agora riu ali. Tá. Eu fazendo Eu propaganda. acho que os aqui. produtos eróticos, ele vira uma parceria no relacionamento. Tem momento que vai te dar a sensação que ali aquele momento não vai te provocar, então ele mais agrega, eu vejo, a parte dos produtos. Acho que tem acessório para homem, para mulheres, para casais. A capa, ela serve para quando você veste o pênis, ele tem várias funções. Entre elas, ele aumenta a espessura peniana. Ele diminui a sensibilidade para quem tem ejaculação rápida. Então, às vezes, a pessoa quer, ela bota uma capa, mas eu quero ganhar uns 3 centímetros a mais. Então, assim, tem N funções, né? Sim. Então, e ela tem lisa, tem com alguns detalhes, ondulações, bolinha, sem bolinha, aí vai. Então, a capa, ela serve muito para diminuir a sensibilidade para quem tem uma ejaculação rápida e, às vezes, para aumentar a espessura peniana. Agora a gente vende muitos óleos, a gente vende muito vibradores. A questão dos olhos, que tem que esquenta e que esfria. Uhum. Na relação, sem nenhum acessório, sem nenhum produto, esquenta. Contato, pele, aquela sensação toda esquenta. Esquenta e fria, esquenta no cara, esfria na mulher. O porquê essa junção e qual é esse prazer? A variação de sensações para muitas pessoas, isso dá uma... É porque quando a gente fala do sexo, do prazer, ele é subjetivo. Então, assim, às vezes, eu não gosto de coisa que gela, mas tem gente que ama coisa que gela. Eu gosto de coisa que esquenta, tem gente que odeia coisa que esquenta. Então, assim, você vai agregar. Então, não é todos os dias que eu vou usar aquilo, mas sei lá, tem um dia que você tá com mais tempo, você quer brincar. Eu acho que essa coisa lúdica do sexo, ela é muito prazerosa. É você se render à curiosidade e às sensações. Eu pensei que fosse mais a curiosidade de saber como que é estar na relação no gelado, porque o quente a gente já sabe. Pensei que fosse isso. O porquê o plug anal surgiu como, da onde, pra quê, que é a última sensação aí agora. O plug, ele serve como um dilatador. Ele dilata a musculatura, por Esse ser eu não uma conheço, não. musculatura. É Ele você tem um explicar. plug que você coloca no ânus, que ele é uma joia. Então, ele tem como ou se joia... pegasse esse anel dela pro lado de fora, assim, e o plug fica lá dentro. Lá O plug dentro. é desse tamanho aqui, ó. Então, aí, ele dilata a musculatura, ele gera contrações, quando eu coloco aqui o plug, ele gera como se fosse, ele aumenta... a vagina, ela fica mais apertada, então umas pessoas sentem mais prazer quando o plug está inserido no ânus, com o aumento do atrito no canal vaginal. Ele serve também como uma fantasia. Tem um acessório aqui e tal. Tem ele com um rabo gigantesco. Aí tem cliente que veste fantasia e sai gatinhando com aquele rabo. Temos que veste coelhinha e bota aquele Fica um pompom. brilhante na bunda. Então a pessoa fica lá naquela posição que sabemos, né? Qual? Fica um brilhante. Eu achei que era só pra ficar bonitinho. Não, ele dilata, ele relaxa, ele estimula. Muitas pessoas amam. Pô, isso é legal, eu gostei dessa parada aí. Ele é muito bom. Assim, você tem que ir pro diferente, vai entendendo, Eu vai acho que sentindo. Se Evandro botar, vai quebrar a praga rainha, que eu acho que ele não tem mais não Eu também. quero saber qual é a dica pra quem quer dar o orifício que como é o nome? Orifício circular corrugado. Qual é a melhor dica pra pessoa dar emprestar, né? Porque ela vai levar de volta pra casa, né, com ela, então ela vai dar uma emprestadinha. Qual é a melhor dica, assim, pra ir a primeira vez? Tá. Resumindo, a Monique quer dar o orifício É circular isso corrugado mesmo, dela. eu Ela não quer sei que você como explique fazer. pra ela. Está sendo pedido muito em casa, eu falei que não sabe. Exatamente, o gaúcho está querendo entrar no orifício circular corrugado da Monique. Deixa eu falar que era gaúcho. Então, por favor, Flaviana, explique aí pra Monique como é que ela faz para poder... Saber que o sexo anal, ele pode ser prazeroso. É um ponto que pode, sim, dar muito prazer.
Porém, ele precisa ser um pouco mais trabalhado, por ele não ter um relaxamento natural, muito pelo contrário. Na tensão, ele gera mais contrações. A contração, ele vai gerar o quê? Esse fechamento muito mais intenso do que o normal. E dor. Então, se ele está intenso, ele não tem uma lubrificação natural, ele vai causar dor, se você forçar ali uma penetração. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu rebolo, eu solto, eu giro o meu quadril, eu vou relaxar mais a musculatura. Um bom lubrificante à base de água, por fato dele não ter a lubrificação natural. E posição de lado é onde você tem mais controle sobre essa introdução. E um outro estimulador, que você pode ter um vibradorzinho, ou a mão, ou um toque simultâneo ali na parte do clitóris. Bem resolvido. Precisamos, acho que só o lubrificante e a base de água, porque Ótimo. rebolar já tá Então, tranquilo. Gaúcho, se prepara que tu vai no orifício circular corrugado de Em breve, Munique em essa breve, semana. em breve. Ótimo. Flaviane, a gente está muito feliz que você veio aqui bater esse papo com a gente. Foi muito legal, muito esclarecedor. A gente fica brincando, mas o sexo é uma coisa muito séria, muito... deixa as pessoas muito felizes e ao mesmo tempo deixa muito triste as pessoas que não conseguem fazer sexo de uma forma bacana. Então a gente deseja que todo mundo possa, né, tenha a possibilidade de aprender com profissionais como você para poder melhorar a sua vida sexual. Porque sem uma vida sexual, né, eu acho que a pessoa não é feliz completamente. Eu acho que a felicidade completa é quando você tem realmente uma relação sexual, né, com você, como você falou, e com a outra pessoa, ou com outras pessoas, de uma forma bacana. Eu acho que é justamente isso. E para a gente encerrar aqui com a participação da Monique, super especial, né? É bacana ter uma mulher também para fazer essas perguntas e bater esse papo aqui, porque às vezes a gente fica só com o desejo meu e do Fábio aqui de perguntar coisas, né, que, inerentes ao sexo do homem, mas eu acho que o legal foi a Monique ter vindo e ter participado também, a gente trazer a Monique aqui para esse papo. E eu queria te perguntar duas coisas que a gente geralmente pergunta no final dos nossos papos aqui. O que é que te deixa muito triste? E o que é que te deixa feliz logo? O que me deixa muito triste, assim, no geral ou No da geral, parte sexual? mas se você quiser falar na parte sexual, fica mais apimentado. Olha, o que me deixa muito triste é, assim, às vezes, a falta de incapacidade de gerar algumas coisas. Quando a gente, politicamente, me deixa triste. Eu tenho me sentido muito triste ultimamente Esse quando momento liga. da divisão Não sinto do vontade de ligar uma televisão, porque se eu ligo, às vezes, te deixa triste. No geral, eu sou uma pessoa mais alegre, mais para cima, reflito bastante sobre as coisas. Mas, assim, eu acho que esse momento político tem me deixado muito triste. Assim, a falta de tolerância das pessoas, isso tem sido muito ruim. Eu sinto as pessoas muito agressivas, no geral, assim. Isso me deixa muito triste. Me deixa triste também no consultório ver tantas pessoas jovens, pessoas muito tempo infelizes em busca de uma projeção que às vezes não existem, assim. Enquanto que a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, a gente precisa se entender. Eu fiz ontem 40 anos e foi super legal que eu acho que nessa chegada dos 40 anos, o que me traz? A gente vai aprendendo a estar menos no outro e mais na gente. Quando a gente começa a entender que isso te pertence, não pertence a mim. A gente começa a se limpar mais dos entulhos, do lixo dos outros. Eu acho que a maturidade, ela te traz um pouco nesse lugar, sabe? Então, ontem foi meu aniversário, então isso é super legal. Mas eu falei que você ontem não sabia que era o teu aniversário. Não, foi dia 29, foi domingo, então. Hoje é 31, né? Ah, tá. Eu falei 31, que você ontem. Foi. Acho que é isso. Me deixa muito feliz, assim, realizar. Eu falo, eu quero isso, consigo isso. E eu sou muito assim, botei uma coisa na cabeça, enquanto que eu não vejo aquilo virar, materializar, eu acho que eu não consigo, sabe, abrir mão daquilo facilmente. Então, eu não abro mão facilmente dos meus sonhos. Bacana. Sabe? Isso eu acho que me deixa muito feliz. E me deixa muito feliz quando eu vejo uma pessoa falando assim, olha, mudei, você foi tão importante nesse momento da minha vida. Aí sempre eu entendo que eu estou no lugar certo, que eu faço o que eu gosto. Hoje, na idade que eu estou no lugar que eu gosto, eu faço o que eu gosto, eu estou com quem eu gosto, eu aprendi a fazer minhas escolhas, assim. Isso me deixa feliz. Bacana. Flaviane Brandenberg, sexóloga maravilhosa. Aplausos aqui, muito obrigado por esse marquei minha papo consulta. maravilhoso. Você que acompanha a gente, por gentileza,
nos segue, vou aqui falar na câmera do meio, nos segue aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante para a gente ter você inscrito no nosso canal, tá certo? E participando sempre com a gente, deixando o sininho ativado aí para você receber as informações dos cortes, dos papos, dos podcasts que a gente está lançando aí e de todos os nossos vídeos. Muito obrigado pela audiência, a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais papo. Essa semana foi com Flaviane Brandenberg, sexóloga, linda, maravilhosa, acompanhado também de Monique Guedes. Vou botar em prática tudo hoje, tá? E Fábio Flores, que correu para não falar de sexo, né, Do beijo grego. no beijo grego no orifício circular corrugado. Valeu, gente. Beijão, valeu. Feliz Hanukkah.